Dor na coluna lombar, já usou aquele anti-inflamatório e a dor não passou, fez fisioterapia, mas nunca identificou qual foi a causa da sua dor. Eu sou o Dr. Vinícius Dias, vamos estar conversando sobre isso nesse vídeo agora. Dor na coluna lombar é uma queixa muito comum aqui no meu consultório, mas o que a gente precisa entender é que aquela dor na coluna lombar pós-esforço é totalmente diferente daquela dor crônica que já vem se persistindo, mesmo após um tratamento inicial com remédio, fisioterapia, acupuntura, que é aquela dor que começa a limitar suas atividades da sua rotina. A dor crônica, ela começa a limitar o seu sono, a sua rotina de trabalho, o seu relacionamento. Então ela vai ganhando espaço cada vez mais na sua vida e interferindo nas suas atividades. Um erro muito comum é tratar a dor lombar como se fosse a mesma coisa. Então hoje se sabe que a gente tem diferentes causas que podem refletir dor na coluna lombar, como dores no quadril repercutindo com dor lombar, como a sacroileite. Nós temos também as hérnias de disco que podem dar dor lombar, dor discogênica, a artrose envelhecendo a articulação da nossa coluna também pode dar uma dor, que muitas das vezes a gente observa que irradia até o joelho, que a gente chama de síndrome facetária. A gente pode também ter a dor muscular, dor ligamentar. Então é natural o médico entender qual é a qualidade dessa dor, como ela se comporta, o tempo que ela começou, se ela tem mais um caráter após amanhã ou no final do dia, se inicia com exercício ou não, se piora ao se alongar ou se melhora. Então existem várias características que o médico ele consegue observar e entender o funcionamento da sua coluna para a gente poder estar direcionando um tratamento focado naquilo que realmente está levando todo esse transtorno. Existe um perfil de paciente que ele também, além da dor lombar, ele tem a lombacialtalgia, que é aquela dor na coluna lombar que desce para as pernas. E isso não é sinônimo de hérnia de disco. Nós temos alguns tipos de dores que podem se apresentar de forma parecida, como uma dor muscular, uma dor miofacial com irradiação da membro inferior, uma síndrome facetária, que é aquela artrose das articulações da coluna lombar, também irradiando. Existem algumas situações que de forma similar podem se apresentar clinicamente. Isso o médico ele vai entender examinando, escutando e muitas das vezes utilizando até o ultrassom como ferramenta diagnóstica. No consultório de um especialista em dor, é comum você escutar o termo bloqueio diagnóstico. Essa é uma ferramenta hoje que é utilizada pelo médico como um ultrassom ou um aparelho de radioscopia. A gente consegue fazer a inserção de uma agulha próxima àquele alvo que normalmente está correlacionado com a dor. Após depositar uma pequena concentração de anestésico local, a gente consegue entender qual é a fonte daquela dor, para a gente no segundo momento estar realizando um tratamento, para a gente melhorar a função daquela estrutura e muitas das vezes dificultar a propagação do sinal da dor dela. Outro ponto muito delicado é aquele paciente que já operou a coluna lombar e mesmo assim mantém um quadro de dor. Então, um paciente que chega muito frustrado ao consultório porque ele depositou confiança no procedimento e achou que ia recuperar toda aquela função, aquela qualidade de vida, mas isso não aconteceu. Esse tipo de situação pode persistir por vários motivos, desde uma fibrose epidural, uma hérnia de disco do nível adjacente, uma fístula, uma fratura de segmento. Então são inúmeras variáveis que podem fazer o quadro de dor persistir. Então precisa de uma avaliação individualizada do motivo da sua dor, para você não cair nessa situação e você ter sempre uma equipe multidisciplinar de apoio para te ajudar. Se essa mensagem fez sentido para você, procure ajuda. Eu atendo hoje no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio de Janeiro no Leblon e em Duque de Caxias no Hospital da Dor, na 25 de agosto. Em São Paulo, próximo ao Ibirapuera, no Jardim. Estarei te aguardando, o número está na descrição. Curte e comenta aqui nesse vídeo.